Infindadocast, o podcast onde as suas ideias não se contêm. Ou as nossas ideias, né? Não se contêm. O maluco não sabe nem fazer a intro, velho. Pelo amor de Deus. Na cidade de Townsville. Não, a gente esqueceu. Deixa eu fazer a intro de novo. Vai demorar 4 minutos. E aí, o doutor misturou o ingrediente X e deu a vida a ele, o Vini. E deu a ele a vida, o mestre. Salve, salve, rapaziada. E ele, o Will. Salve, salve, rapaziada. O sexto episódio do Infindadocast já está aqui começando. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar. Comentem, gente, comentem. Por favor, galera. Estamos no TikTok, Instagram, no Spotify, no também. Spotify, nossos episódios em áudio para quem gosta de ouvir. E a gente vai adorar ver um comentário seu falando sobre mim, sobre o Messi, Nossa, que prepotente, sobre, né? Sobre o Vini. E sobre o nosso conteúdo, E sobre o principalmente. nosso conteúdo, principalmente o nosso conteúdo. Eu sei que o ego do Will ficou inflado por alguns comentários que ele viu aí de algumas pessoas. Não. Mas assim, galera, comentem também sobre o nosso conteúdo. Podem comentar do Will se vocês quiserem, mas caraca. nosso conteúdo principalmente, tá? Isso aí, rapaziada. E qual é o tema do vídeo hoje? Bom, você que apresentou, né? Então, qual que é? Bom, o tema do vídeo hoje, a gente vai falar sobre vilões. Os melhores vilões da cultura pop. Na nossa opinião. Na nossa opinião. E eu queria abrir uma brecha aqui, uma conversa aqui. O que é pra vocês considerado um bom vilão? Um bom vilão? Caraca, o que é boa um vilão pergunta. bom pra vocês? Pra mim, posso começar? Pode começar. O bom vilão, pra mim, é aquele que ele comete atos maldosos com a intenção de fazer algo bom. Pra mim, isso é um bom vilão. Pra mim, esse é um arquétipo bom de vilão. Mas assim, eu acho que o vilão, quando ele... O bom vilão, pra mim, é aquele vilão que a gente ama odiar. Aquele que você sente ódio, assim, mas tipo assim, você não quer ver ele derrotado, porque senão aquela história perde a graça, sabe? Legal. é tipo um Loki, né, da vida. Não diria Todo o mundo não, Loki. mas O vamos Loki dizer ele que não é mais Loki. não, velho. O Não, Thanos, eu colocaria mas- o Thanos nesse lugar. Que é um vilão Não, mas foda. Antes do Loki, por exemplo, da série, antes do Loki ajudar essa época do Thor, por exemplo, lá no começo, por exemplo, em Vingadores, ou o próprio filme do Thor, o Thor daqueles elfos negros lá. O 2, o É. Reino Esquecido, eu acho que é Reino Sombrio, alguma coisa assim. Isso, e o Thor Ragnarok também, aquele Loki não tinha esse papo de se tornar um herói, de fazer parte de algo maior para salvar a vida de todo mundo. Esse Loki era aceitável. Era É que odiado, assim, mas era um... É que eu nunca achei esse Loki tão poderoso assim pra botar medo no Hulk. Sim. É verdade. Mas o Thanos é outra Não, coisa. não, sim, é outra sim, coisa. sim. É verdade. Então, já vamos começar falando dele, então? Alguém vai você vai- escolher Porque, ele mano, como eu os heróis. tinha colocado ele aqui na minha lista, Thanos. Então, Porque ele é tá. muito característico pra Sim. mim. Ele foi um personagem que ele concluiu um arco geracional ali do cinema. Apesar da Marvel criar um multiverso, parecia que tudo ali ficou muito pequeno comparado à imensidão do universo da Marvel. Uhum. Mas assim, pra mim concluiu muito bem ali o enredo da história. Primeiro ele vencendo, depois a queda dele. Não, e assim, o Thanos ele teve a maior proeza do cinema. Ele foi o único herói de filme de quadrinho que venceu no Guerra Infinita. Isso mesmo. Ele ganhou. Não tem o que falar. Ah, não, eles derrotaram ele depois. Mas naquele filme, se você não assistir mais nada, dá pra ver que os heróis perderam ali. É verdade. Então ele literalmente assim. E fora que ele tinha uma presença, tá ligado? Ele não era aquele vilão que chegava. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um vilão que eu acho ruim: o Apocalipse. Que ele é só aquele monstro grandão que não fala nada, não tem um carisma, mas ele só é forte porque ele é forte e ele bate em todo mundo porque ele bate em todo mundo. Querendo ou não, ele não teve uma história totalmente pra ser contada, né, no filme. Não, eu não tô nem falando no filme, assim, mas no geral. Tipo, na próprios quadrinhos, o Apocalipse ele só é um bichão poderoso. Nada contra bichões poderosos, mas pra ser um vilão assim pra... Ele só apareceu e atacou. ele apareceu e atacou. Basicamente, não tem um grande enredo. Não que todo vilão precisa de um enredo. Sim. Mas assim, você tem que ter no mínimo alguma coisa pra você falar assim, cara, esse vilão é foda. Senão ele é só um bonecão. Igual o... E falando na questão de mutante, eu acho a Fênix Negra uma vilã melhor até do que o próprio Apocalipse. Não, pera, você tá Mutante. falando do Apocalipse do Mutante ou Apocalipse do Superman? Superman. É, Eu tô Superman. pensando no mutante. E- Não,
Não, é porque, mano, Apocalipse... Não, mas ele já tem uma história melhor. Porque ele foi o primeiro assim, mutante e tudo mais. Assim, cara... Não, tudo bem. Eu acho que nerfaram, né, que falam. Não, quando ele fica mais fraco. Nesses filmes novos aí, acabaram nerfando um pouco o Apocalipse, mano. Sim. Não sei pra vocês. Eu acho que sim. O Will cagou e andou porque eu aposto que ele nem viu esse filme. Não, é o X-Men clássico lá, do que tem o... Não, a gente tá falando do filme Apocalipse, mano. Um filme recente, com atores. Então, não é o do filme que tem o Mercúrio que ele corre? Não. Ah não, você tá falando o Apocalipse do Superman. Não, tô falando Apocalipse X-Men. É, o do Mercúrio sim. Mas o do Superman realmente ele é horrível, ele só é um bicho zoado. É isso que eu tô falando. Ele é só o bonecão. Isso não é. Então, isso mesmo. Ou seja, a gente falou e não vai pra Apocalipse- porra nenhuma. É. Mas então, vamos começar essa lista de uma ordem cronológica mesmo, por cada um? Tá, beleza. Então, Vamos começar. posso falar então? Pode. Cara, eu quero falar assim que pra mim foi o primeiro grande vilão do cinema, de 1977. Esse é foda. O único. O Vinicius já sabe quem é. O portador da força, aquele que veio pra equilibrar. Darth Vader. Cara, tá pra nascer um visual mais icônico de vilão do que Darth Vader, velho. Não tem, cara. E todo filme que ele aparece, ele rouba a cena. Pra mim, a melhor cena de Rogue One, Star Wars Rogue One, é o final. É verdade. Que ele aparece lá, mano, tá tudo escuro, só vê... Que ele sabe ver... Puta merda, velho. Muito foda, mano, aquela cena. Nossa, mas, cara, na primeira trilogia era muito bom, mas pra mim, que cresci assistindo os filmes da segunda trilogia, do prequel, do 1, 2 e 3, mano, pra mim o Anakin sempre foi o top, velho. Você, tipo, tem uma questão até um pouco afetiva pra você. Ah, com certeza, mano. Nossa, assisti esses filmes muito, muito mesmo. O que eu gostava menos era o Ameaça Fantasma, que era um que o Anakin ainda era criança. Ah, mano, é aquele Jar Jar Binks chato pra Chato, caralho. Que ódio. Mas ali, mano, de resto, no 2 ali, onde é que a gente mostra o primeiro os atos dele ali sendo vilão, quando ele volta pra Tatooine e mata os caras lá que sequestraram a mãe dele. Mano, Aqueles mas dá bichos de uma dor no areia. coração quando ele mata as criancinhas que tava... No treinando 3. pra Não, ser- ali pra mim, você fala assim, não, Aí ali é o o ato Anakin... máximo de maldade pra mim, cara. Nossa, não, aquela cena é literalmente muito bruta. Sorte que foi cortada, quer dizer, sorte não, né? Nossa, sim, Não foi mano. cortada, mas... As criancinhas lá, mestre Anakin. Aí só... Saiu, Nossa, cara, puta merda, mano. Não, ele realmente, mano, Darth Vader é um... Mano, ele é icônico, e, tipo assim, tanto que a saga da Rey, essa saga nova aí, o Kylo Ren é basicamente Versão de ser fracassada, uma né? versão fracassada do Darth Vader, que ele não Isso, consegue. Ai, meu avô, Isso, ah, vai dormir. E, mano, pra mim tem uma das cenas mais icônicas, assim, da história do cinema, que é Luke, eu sou seu pai. Cara, maravilhoso, mano. O Darth Vader é um baita de um vilão, cara. Um baita de vilão. Não, e tipo assim, ele é toda no primeiro filme, ele é tirado de escanteio. Tipo, beleza, ele luta lá com o Obi-Wan, mas aí ele tá atrás do Luke na nave. Eu acho que é o Han Solo que atira nele pra tirar ele de escanto. Aí no segundo filme tem o embate dele contra o Luke, que o Luke perde. Só que, tipo assim, ainda tem a esperança que ele vai conseguir lutar com ele de novo. E aí no terceiro filme, ele literalmente cumpre a profecia dele, que ele equilibra a força quando ele mata o Palpatine, né? Assim. Que era pra ser um final perfeito ali. Só que aí veio a nova trilogia, que eu decidi fingir que não é canônica. Do episódio 7 pra frente, não é canônica pra mim. E aí destrói tudo que isso foi construído nesses outros filmes. Realmente. Mas, falando das duas trilogias boas, cara, pra mim ali foi toda a história dele completa. Se você assistir Star Wars, não na ordem cronológica, mas na ordem assim de números mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai ver que ele é o grande protagonista. Por mais que o Luke seja o Jedi que a galera conhece, tipo assim, o grande Jedi, o Anakin, que depois vira o Darth Vader, é literalmente o protagonista de todos esses filmes. Ele que movimenta todas as histórias. Realmente. Mas há quem diga que não gosta da versão prequel, né? Cara, a versão do Anakin, dos filmes do Anakin. Ah, mas o povo também, né, não gosta de muita coisa boa. Mas eu acho que, assim, em questão de luta, tem a melhor luta. Não, de sabres de todos, que eu já sempre repito dos aqui, filmes do Star Wars. que é contra o Anakin contra o Obi-Wan, mano. Isso Aquela mesmo. melhor luta de sabre, melhor coreografia. Isso, Mano, eu acho que não bastante. teve, nem nesses filmes novos, teve uma luta tão boa. E também tem umas legais, por exemplo, o Darth Maul lá contra o O Obi-Wan e o Qui-Gon Jinn. Nossa, muito foda Não. também. Mano, mas assim, realmente o Darth Vader, ele meio que marcou a geração, assim, de blockbuster. Sim. Mano, Não, o Star Wars. Star Wars mudou a história do cinema, pra falar a Qual verdade. que é o nome do filme Questão 4? de É Uma Nova produção. Esperança? É Uma Nova Esperança. Cara, foi o primeiro blockbuster de fato, velho. Sim. Cara, naquela época o filme não saía de cartaz de mês em mês igual hoje. Tipo, se eu não me engano, acho que ficou de 3 a 2 meses em cartaz.
Nossa, mano. Tempo, hein, velho? Você tá doido. Então, é isso, galera. Essa é a minha opinião, que eu acho um vilão excelente. Eu acho que ele é o top 1 vilões de cinema. Eu acho que de cinema, assim, só de cinema, ele é o top 1 pra Já mim. vem na minha cabeça ele, mano. Eu não sei a opinião de vocês quanto isso. Bom, minha opinião, Acabou e andou pra você. eu... Mas assim, só pra dizer, eu concordo com você. eu concordo. Concordo com isso. É engraçado esses espaços que a gente dá depois. Mas é Então, bom, né? a gente vai deixar isso pra mostrar aqueles momentos assim de inconveniência. Sim. Não, perdão, tá? Não, de boa, cara. Não, a gente não perdoa não, mas pode falar. Tá, eu vou primeiro colocar os mais conhecidos pra depois colocar os menos conhecidos. Tá. Mano, Homelander, cara. Capitão Esse é Pátria. foda. Não, esse aí... Eu acho que não existe, atualmente não existe vilão à altura. Igual ele tá, assim, não comparando com o Darth Vader, porque o Darth Vader é icônico, porque o Capitão Pátria tá chegando agora. Mas, mano, chegando agora já tá demais, velho. Ele É o mesmo nível que, tipo, o Omni-Man, eu acho que esses super-heróis, tá ligado? Mano, mas eu acho que não é tão popular quanto o Omni-Man, não, cara. Só que eu acho que o Você acha? Omni-Man Eu acho que- necessariamente não é um vilão, né? Se a gente for pegar a história dos quadrinhos do Invencível, não é. O Omni-Man, de fato, pode ser um spoiler pra quem não sabe ainda, mas ele não é necessariamente um vilão. Ah, mas isso já mostrou na terceira temporada e tudo mais, então... Vocês assistiram a terceira temporada? Sim, eu assisti por como é que fala? Impulsionamento dos amigos e é boa, mano. Caraca, você assistiu, você me falou, né, filha da mãe? Ué, você não me perguntou? Mas, mano, e tem um episódio nessa nova temporada, né, que, mano, bateu nota mais alta. Que no- foi a luta no IMDb. do Invencível contra o Conquista, Então, quando ele chegou na Terra. mano, eu fiquei um pouquinho no hype pra assistir, voltar a assistir, né, por conta desse episódio. Mas, cara, não, Homelander, Eu já tinha Fala. falado antes também que o Robert Kirkman é um cara que faz, mano. ele é um... Ele é gênio. E tem um Homelander da HQ que eu acho que é pior, mano, ainda, né? Das HQs. Ele é muito mais brutal. Ele é Só que eu acho que ele é muito menos HQ. desenvolvido na HQ do que na série. Na série? É. O Capitão É Pátria. verdade. Porque na série mostra, né, toda aquela questão dele, da Dele envelhecer, infância. dele ter medo e tal. E tipo assim, lá no quadrinho ele só é aquele Superman fodão do mal. Isso mesmo. Na minha concepção. E no quadrinho, mano, o Bruto também, o Billy Bruto, ele é muito cuzão, velho. Dá pra ver isso no Nossa, episódio lá no mano. Diabólico, no The Boys Mal, Diabólico. velho. Então, nos Mal, quadrinhos, a história é mais voltada no Billy Bruto do que nos outros personagens. Porque, por exemplo, nas HQs é voltado só, isso mesmo, mais pro Billy Bruto. Sim. Na série é voltado mais para outros personagens, por exemplo. O Rio Conta a história dos outros personagens. Não só do Rio, porque na Mas do tem. francês, do leitinho. Mas, tipo assim, apresenta mais como vilões, mas não história contadas, entendeu? Uma história do Leitinho, do Rio e do Billy, mas não tem uma história Da Luz abrangente Estrela da Luz também. Estrela. Então, na série. Mas nas HQs não tem uma história abrangente da Luz Estrela, da Maeve, do Capitão Pátria. Sim. Então eles só lá pra ter um vilão, entendeu? Pra mostrar O próprio Black Noir, por exemplo, é totalmente exatamente. diferente nos quadrinhos. E ainda não apareceu uma história que é a mesma do quadrinho na série. Não vamos dar spoiler. Entendeu? Não, Talvez mas apareça. Pô, mano, a gente pode falar das HQ, velho? Vamos tentar A matar HQ spoiler. não é spoiler, mano. A HQ foi lançada há muito tempo. Se você não Mas, procurou assim, também, galera, você é um... Na HQ o que acontece? O Bruto ele mata todo mundo da equipe dele, cara. Mata o Leitinho, mata no final, né? a Kimiko, Kimiko. que nem tem nome lá. Isso. Mano, ele mata a galera toda e o Rio vai lá e acaba com ele no Não, é final. meio que o Bruto força o Rio a matar ele, falando que tinha matado os pais dele. alguma Mano, coisa assim, apesar de adorar o último episódio dessa última temporada, porque assim, a temporada inteira foi uma bosta, essa nova temporada de The Boys. não, teve alguns episódios que eu achei bom. Ah, mano, aquela feira lá, velho. Puta, mano, que episódio Lá nojento, da- aquela centopeia, da mano, vai se espoleta. foder, velho, não. E aquele lá da fazenda, da ovelha, Mano, das ovelhas, mano. da Vitória Mano, Nilma. O The Boys tá parecendo nosso podcast, trecheira, velho. Não, mas peraí, né? Nosso podcast ainda é outro nível. Confia. Estamos sabendo legal. Mas, mano, assim, aí chega naquele último episódio, cara, e aí tem toda aquela tensão do Homelander dominando a Casa Branca, toda a galera que é contra ele sendo preso, aí tendo toda uma questão política real que tá acontecendo essa nos parte tem Estados isso Unidos. Mano, muito louco. Eu só espero que não siga nessa mesma direção de matar todos esses personagens que foram super bem desenvolvidos. Ah, não, mas eu acho que não. Acho que eles não teriam tanta coragem assim pra fazer. Será, mano?
Não, acho que um ou outro pode morrer, mas Mano, todos... eu acho que The Boys é uma série que não tem medo de arriscar, velho. Então, tanto que, né, o final lá da última temporada, uma personagem que era muito importante desde a segunda, que era a Vitória Newman, já era, né? Foi de arrasta, mano, e foi bonito o jeito que ela foi de arrasta, Tu velho. não quis nem saber, velho. E aí já começa meio um pouco ali a rivalidade, né, do Hughie contra o Briggs, né? Uhum. Por conta que o Hughie queria ajudar a Vitória, né, mano? Uhum. E vai uma informação pra quem não sabe, o Hughie e a Vitória Newman na vida real eles são um casal. Por isso que ele tem muito mais química com ela nas cenas do que com a Luz Estrela, tá? E aí está lá, isso mesmo. Mas isso aí, cara, bom ponto. Bom, é isso. Acho que o pessoal já falou por mim, já. É verdade, era eu que era pra falar. Nossa, desculpa aí, Will. Não, tá certo. Mas é isso, Tadinho, eu ia falar. Não, vai. Não, Fala, fica fala, chateado, fala, mas eu ia fala, falar fala. isso mesmo. Ia da pauta das HQs, comparando com a série. Ia falar dos personagens do Big. Mas vocês arrasaram, mano. Mas você assistiu a última temporada também, mano? Não, ainda não assisti. Não, mano, muito boa. Como assim? Mas, Cara, não, assiste, vou de verdade, vou mano. assistir. Muito boa, mano. É muito boa. Não, é porque, tipo assim, eu Tem um TST, tem um Homem-Aranha. Ah, porque TST vai se fuder, velho. Melhor Homem-Aranha de ridículo, depois. velho. Ele é ridículo, mano. Então, na última temporada eu não assisti. Tem que assistir. Eu não assisti. Mas eu vou assistir. Dando continuidade aqui num vilão de séries, cara, vou falar do Walter White. Say my name. Rapaziada. Cara, pra mim, Breaking Bad? de Breaking Bad, isso mesmo. O que acontece? A história do Walter White está muito envolvida com uma questão de masculinidade. Vamos falar a verdade. Fala assim nisso. Que, pô, mano, ele é um cara que ele é considerado muito fraco pela sociedade, ele não é respeitado por ninguém. E ele começa a fazer aquilo, né? Tipo, produzir droga, usando a desculpa que ele ia deixar o dinheiro pra família dele porque ele tava com câncer. Mas aí você vê que, ao decorrer da série, que não é só por conta disso. É porque aquilo faz bem pra ele, tá ligado? É o ego dele. É o ego dele que tá crescendo ali, tá ligado? Uhum. E, mano, é incrível o Bryan Cranston da primeira temporada interpretando o Walter White pra última temporada. Que ele é o Heisenberg ali, total. Mano, você fica com uma raiva, velho, dele, velho. Não, e assim, o Walter ele é aquele típico vilão que ele começa com uma boa ação, só que, tipo assim, ele vai passando por cima de tudo até que ele percebe que ele é o próprio vilão. É verdade. Realmente. E assim, incrível, cara. É uma das minhas séries favoritas. Se não a favorita, cara. É muito boa mesmo a série. Nossa, Breaking Bad é muito boa, top, cara. top 6 pra mim. Eu acho que, tipo, tá no top 5 de qualquer lista de melhores séries da história, tá ligado? Aham, não, com certeza. Muito boa, mano, muito boa. Não, eu acho assim que Breaking Bad, cara, tá no meu top 3 assim, de séries da vida, velho. Porque ela é muito boa. Ela tem uns dilemas muito reais, como por exemplo o próprio Jesse, que nunca se encaixou e tem viciado, tem o El Camino depois pra contar o final dele. E até uns personagens assim que você encontra em alguns episódios meio fragmentados. Como, por exemplo, aquele casal, né, que eles roubam lá um caixa de um banco. Aí tem o filhinho deles, eles são viciados. Mano, é muito pesado os episódios lá, cara. Você fica... Mano, tem um episódio, tem o Gunsling também, que tem umas cenas muito foda, igual quando ele dá, ele toma veneno contra o cara lá. Mano, ele literalmente põe o dedo na goela. Aham, pra aproveitar pra não tomar o veneno. Tem aquela cena também onde o Walter chega e explode a sala do tubo. Do Tuco Salamanca, pô, muito... Mano, essa série é muito top, velho. Muito boa, Quem cara. nunca assistiu, vale a pena. Só tem... Mano, é tão perfeita que só tem Um episódio ruim, que é a mosca. Todo mundo sabe desse episódio. Quem assistiu vai lembrar com certeza desse episódio. É que assim, mano, tava literalmente, a série tava cara, não tinha orçamento pra fazer episódio, colocaram eles no laboratório, produzindo droga, e aí eles pararam a produção porque uma mosca tá no laboratório. Não pode ter tipo contaminação nenhuma no laboratório. Sério? É. Nossa, que É o episódio eles caçando a mosca. puta roteiro, velho. Nossa, chato pra caraca, mano, esse episódio. E tipo assim, a temporada pegando fogo e aparecia episódio assim, do nada. É quase como se fosse um filler dentro da série. É, mano, muito chato, cara, muito chato. Mas é geralmente isso que as séries fazem, mano. Quando tá tipo assim, vai ter um episódio que vai demandar muito dinheiro, eles geralmente fazem um mais barato. Por exemplo, você pegar o próprio Invencível, alguns episódios assim, eles fazem até piada disso, que os animadores fazem um episódio que é só se fechando, boca mexendo, pra não gastar muito, pra na hora que precisar mesmo gastar aquela grana, vai ser ali. Tem aquela parte lá que ele vai pedir um autógrafo. Isso, ele tá tipo numa Comic Con da Tô ligado. vida. É isso mesmo. Então é isso. Próximo, next. Cara, como vocês dois falaram de vilão de série, eu vou falar assim, a vilã de série que eu mais odiei na minha vida, você já sabe quem é. Eu já sei. Que ela está na série Game of Thrones.
Cersei Lannister. Mano, essa mulher, É embaçado, cara. ela é a personagem que eu mais odiei assim com força na minha vida, Como mano. que é o visual dela? Ela é. Cabelo branco? Ela é loira. Loira. Ela tinha um cabelo longo no começo da série, depois ela ficou com o cabelinho curto. É. Mas enfim, ela é a rainha de Westeros. Vou pegar aqui. E aí, tipo, ela já começa que ela tem um problema de. Ela ama demais o irmão dela. Quem conhece a série sabe. Obrigado essa história, sim. Ele conhece ela por causa disso. Não, mas é o que tava mais repercutindo. Vi bastante meme já disso aí. Até a gente fez um meme sobre isso, cara. É verdade. Mas enfim, É, ela mesma. a Cersei Lannister. E cara, ela fez muitas atrocidades, desde envenenar o próprio marido. Deixa eu pensar assim, o que mais assim que eu lembro. Ela matou pessoas por nada, ela literalmente incendiou uma catedral inteira com milhares de pessoas. Só pra matar a Marjorie. Só pra matar uma pessoa. Ela matou tipo 5 mil pra matar uma. É verdade. Mas, e o pior de tudo pra mim, é que ela teve um final muito tranquilo. Ela só foi literalmente subterrada. Ninguém humilhou ela muito. Mas assim, ela perdeu os filhos, né? Tá, tudo Ela bem. perdeu os filhos. Mas pra mim ainda foi pouco. Mas pra mim o problema do final dela, cara, foi o Jaime, cara, voltando lá pra salvar ela, mano. Nada a Porque ver, assim, mano, criar ele com o Jaime. cria um arco com a Brienne, né? Aham. E aí no final... Não, ele tipo, tinha crescido num personagem quando ele tinha sido decepado a mão, ele tava explicando por que ele era o regicida e tudo mais. Sim. Ele era um personagem que ele não era necessariamente mal, ele fazia escolhas erradas, mas ele não era mal. Verdade. Já a Cersei, ela era má porque ela era má. Tipo, ok, ela queria segurar o futuro dela e dos filhos dela. Mas ela foi vacilona com todo mundo, traiu praticamente todo mundo. Porque assim, de confiança mesmo, ela tinha aquele mestre aleatório lá. E chegou o na... Mestre Python, né? Um negócio assim. Era alguma coisa assim. E o Montanha, zumbi. É verdade. Literalmente os dois. De resto ela não confiava em ninguém. Ninguém, real. Tá, o Jaime, ok, né? Jaime. Já. Já valeu. Mas, mano, assim, eu achei o final dela muito fraco, porque assim, mano, ela morreu soterrada, tá ligado? Tudo bem que naquela temporada que ela ficou presa pela igreja lá, ela sofreu, teve aquela caminhada, mas pra mim ainda foi pouco. Se a mulher tinha que ter sofrido, ela tinha que ser dedo decepado. Poxa. Porque assim, mano, ela fez muita maldade com muita gente, mano, em vários lugares diferentes. Lembra quando ela fez lá com as meninas de Dorne? Real, mano, as meninas lá de Dorne, tanto que até teve a vingança por conta da filha dela, né? Que mataram a filha dela e tal. Então ela fez muita coisa. Cara, embaçado demais. Mas Game of Thrones tem muito vilão, né, mano? Se a gente for parar pra pensar. Tem Rose Bottom também, né? Rose Bottom, mas aquele ali se lascou bem, eu achei. Nossa, foi legal, cara. A morte dele, mano, Ele foi morto pelos próprios cachorros. Os próprios Ele caçava as pessoas com cachorros. Aí ele deixou. Mas que situação ele deixou os cachorros cair em cima dele? Não, é porque assim. Ele deixava os cachorros com fome Isso. e usava os cachorros pra caçar pessoas. Só que aí pegaram ele e falaram, você gosta tanto dos seus cachorros, aí trancaram. Ela foi bem a Sansa que fez isso com ele. Então assim, cara, pra mim foi pouco que a Cersei sofreu. Mas ela era uma, querendo ou não, ela era uma boa vilã. Ela é o tipo de vilã que eu falei, que a gente ama odiar. Verdade. Tá ligado? Tipo assim, mano, essa mulher entrava em céu, eu já ficava puto. Falava assim, mano, alguém dá um tiro nessa mulher. Mano, eu acho os Lannister bem vibe de antagonista, né? Tirando o Tyrion. Não, mano, mas eu acho que até o Jaime também se salva. Mas ela e o pai dela, o Tyrion Lannister, aqueles dois ali. Mano, o Tywin. É o Tywin, é verdade. O Tywin Lannister, mano, eu achava ele o cara mais estrategista de Game of Thrones, cara. Tipo, se o Tyrion não matar ele, velho, aquele velho faz... Ele ia dominar o Westeros de dominar vez. o Westeros novamente. Porque, mano, o bichão era Mano, eles, passado. tipo assim, eles diplomático. maquinavam tudo, mano. Por exemplo, a morte do Robb, foram eles que maquinaram. Sim. Então, tipo, mano, eles fizeram muita coisa pra muita gente. Se aliaram lá com os Greyjoy pra pegar... E o filho dela, que, mano, o pior personagem... Nossa, pra o mim Joffrey. Mano... Mano, esse moleque sofreu tanto hate que ele até parou de atuar, mano. velho. Coitado, ele fez velho. um personagem tão chato, tão filho da puta. Tão odiável. Mano, ele é muito chato, mano. Eu acho que o personagem mais chato de série. Porque assim, ele vira rei cedo porque o pai dele morre. Pai, né? E aí, mano, ele acha que ele é super... Ele acha que ele é Deus. E, mano, faz o que ele quiser, ele mata as pessoas. Ele é exemplo de filho mimado rico. Isso, mano. É aquele loirinho que o anão dá um tapa na cara dele. Esse mesmo. Isso mesmo. É ele mesmo. O anão é tio dele. Tio, Anão, é isso. meu irmão caiu no meu pulso agora? É isso mesmo. Mano, o Game of Thrones é muito bom, cara.
Nossa, a série. Eu nunca assisti Game of Thrones, mas eu só Mano, assisti assista, episódios velho. desse anão, velho. Que eu acho que esse anão tem uma hora da porra, velho. Não, Mano, tem ele rabo. pra mim foi o melhor personagem da série inteira. Mas ele é um vilão ou ele é um herói? Não. Tipo, Ele um Mano, mocinho. é que você tem que ele é um entender mocinho, que Game of Thrones não existe. É tudo meio cinza. É, Não tem necessariamente. Só tem um personagem que eu diria que é o herói, tanto que ele morreu e renasceu. Jon Snow. Jon Snow, João das Neves. Mas fora ele, Um não que tem. tem um lobo branco, né? É esse mesmo. Isso, Pra quem não assistiu o novo tá sabendo que vai. Caraca, isso, velho. Ah, falando outra coisa também que a Cersei fez, ela literalmente tacou fogo no mar. Lembra a Batalha da Água Negra? Ela literalmente tacou aquele fogo verde no mar lá e matou um monte de gente, velho. Mas o Tyrion que segurou as pontas naquela batalha lá, Foi. né? do Água Negra. Mas ainda assim, mano, ou seja, a Cersei ela acabou com vida de 50 reis ali. Nossa, cara, se eu pudesse esquecer uma série, eu esqueceria essas duas que a gente já falou. Vai reassistir de novo. Vai reassistir Breaking Não, mas eu acho Bad. que eu não quero reassistir o final de Game of Thrones de novo, não. Porque ela é muito ruim. Ele tentou. Eu tentei falar outra não coisa, falar, mas não, mano. mano. Eu não queria assistir de novo o final de Game of Thrones. Não. Pra mim, eu quero ficar com as 5 primeiras temporadas, 6 até. E aí o final, como eu já assisti, então não precisa revisitar. Sim. Tá certo. Mas pra quem não assistiu, eu recomendo, só pra... Mano, é assim. Se frustrar. Cara, é muito bom. É muito bom. Que série. Isso é. E agora Surpreenda. é contigo. Eu vou falar de um filme que é do. Não é do filme que eu quero falar, né? Eu quero falar das HQs agora. Mas ele apareceu no filme, ele apareceu no filme Capitão América, o Primeiro Vingador, que é o Caveira Vermelha. Eu sei que no filme da Marvel ele não teve tanto desenvolvimento e tal, não teve uma história baseada realmente nos quadrinhos. Mas o Caveira Vermelha, nos quadrinhos, ele é muito mais genocida, sabe? Ele é muito mais insano. Só do fato de ele ser nazi, já é algo que dá um pouco de tensão. Ah, com certeza. E, mano, eu lembro de uma HQ que eu nunca esqueço, velho. Quando ele criou Genosha. Pra quem não sabe o que é Genosha, Eu não faço ideia. Ah, eu sei. é a Ilha dos Mutantes. Ah, tá. Ele criou. Quando tem uma história incrível de Genosha, que primeiro ele era uma ilha escravizada pelos mutantes, e depois ele foi, eu não sei a ordem, ele foi governado pelo Magneto para salvar os mutantes lá naquela ilha, e também ela já foi o lugar onde a Cassandra também já cometeu bastante massacre A para Cassandra matar. nova? É, a irmã gêmea do Charles Xavier, que já matou bastante mutante lá. Deadpool. Só que teve um quadrinho do Caveira Vermelha, que eu não esqueço, velho, que ele criou Genosha, o seu próprio... Como chama aquele negócio lá do mano lá, que o Adolfo fez lá? Ele criou ele criou seu próprio campo de concentração, né? Puta vida, velho. Genosha, velho. Mano, é muito insano ver os mutantes sofrendo na própria HQ, velho. E tem é muita louco. dessa questão de Genosha nas animações do X-Men. de E tem 90, e agora de de 97, 97, né? Que Quer dizer, que foi lançado ano passado, mas é de 97. E cara, que animação top, hein? O Ciclope, é a primeira vez que o Ciclope não dá mole, mano. Mano, e o Ciclope era pra ser tipo assim, professor Xavier no campo de batalha. Ele é o líder, tá ligado? Não é o Wolverine. A gente gosta do Wolverine, obviamente. Nossa, ficou muito demais. Mas o Só na Ciclope é o batalha cara, inicial lá, mano, ele liderando a equipe, você fala, caralho, que Ele jogando laser assim, é muito foda, velho. nossa, muito top. Vai ter continuação, vai ter segunda temporada. Ah, é? Eu assisti tudo, mano. Assistir. Então, eu nunca terminei porque eu queria entender, né, a história inicial lá de 1900 e bolinha. Ele foi assistir Aí eu fui assistir, mas aí eu acabei desistindo do antigo, velho. Eu fiz a mesma coisa. Eu comecei assistindo o antigo, não consegui terminar, mas eu vi que eu queria entender o antigo só porque os personagens estão ali, tá ligado? Porque eu conheço os Que nem, personagens. por exemplo, aquela Jean Grey duplicada, mano. Eu não entendi, velho. E aquele, Então, aquele X-Men que é um cara que ele não tem ele não sei se ele tem, mas ele é um cara, ele é branco, ele não tem cabelo, eu acho que ele não tem orelha também. Ah, é o Morfo. O Morfo. Ele é branco, ele se transforma em... ele é tipo uma mística. Aham. Ele é basicamente uma mística. Caramba, velho. Entendeu? E esse aí é o Sinestro. Ele tinha pegado o DNA da Jean Grey e criou. Outra Jean Grey. Uma outra Jean Grey, entendeu? Só que o nome dela não é May, é Christine. Alguma coisa O carro assassino. não é Christine. É alguma coisa com C, se eu não me engano.
E Sinestro também é um ótimo vilão, velho. Também dos quadrinhos. Mas, enfim. Caveira Vermelha, acho que. É o mais pesado. Ele é o mais pesado. Ele já pegou o cérebro do Charles Xavier pra comandar todos os mutantes, velho. Caraca. Mano, eu acho que assim, se ele tivesse um bom desenvolvimento, ele seria um vilão pique Ultron. Pique nível Ultron. Seria muito da hora ver um filme só dele numa era de Caveira Vermelha, tá ligado? Seria muito insano. Entendi. Boa. Boa. Vamos lá, próximo, Matt. Você? Eu? Esqueceu? Calma aí, deixa eu pegar minha colinha aqui, galera. Deixa a coisa sempre aposta, sempre apostas. Calma aí. O próximo, esse aqui eu gosto demais, porque é do mundo de Tolkien, né? É o Morgoth, mentor do Sauron. O Morgoth foi o primeiro senhor sombrio, né, da Terra-média. E o que acontece? É legal porque o Tolkien criou toda uma mitologia para criar esses personagens. Primeiro, tudo começa com Uno, né? Eru Ilúvatar. E ele é um ser superior, que estava se sentindo solitário. E aí, através do rebento dos pensamentos dele, acabou dando vida a isso para seres também superiores, como se fossem anjos, tá ligado? E ele propôs música a esses anjos. E aí eles criaram uma música maravilhosa. Dessa música criou-se a Terra-média. Porém, o primeiro anjo que ele criou foi o Morgoth. Mas o Morgoth nessa época não tinha esse nome. Morgoth é um nome élfico, né? Que os elfos deram a ele, né? Como Senhor Sombrio. E o que acontece? O próprio Eru Ilúvatar, ele já percebe ali que as intenções do Morgoth era ser melhor do que os demais. Ah, tá. E ele queria mais poder que os outros. Ele queria mais poder que os outros, isso mesmo. E aí, o que ele propõe? Ó, todos vocês que criaram este universo, vocês vão lá e vocês vão povoar. Vocês vão usar suas criaturas, vocês vão criá-lo, né? Nossa, isso ficou bem redundante, mas ok. Aí o que acontece? Todo mundo vai lá pra onde? Pra Terra-média, que é conhecida como Ea, aquela que é, se eu não me engano, um negócio assim. E aí, beleza. O que acontece? Esses seres são conhecidos como Ainur, se eu não me engano. Os Ainur. Eles são o quê? Os Ainur, eles como se fossem os deuses da Terra-média. Porque, tipo, isso mesmo, como é que é o nome do primeiro lá? O Ilúvatar, o primeiro. O Eru Ilúvatar, ele é tipo como se ele fosse Deus. O Deus Todo-Poderoso, e aí os outros como se fossem filhos dele. Não isso filhos. mesmo. Então é como se fosse um panteão. Isso mesmo, o panteão de Deus, panteão de Deus. exatamente. Isso mesmo. E aí o que acontece? Eu vou puxar aqui a linha, porque assim, cara, tem muito personagem, eu não. E sinceramente eu não vou lembrar de todos não. Mas assim. Você não é nerd? Como assim você não vai lembrar, velho? Mas mano, não tem como lembrar de todos, aí, cara. Gente, dá hit nele. Não é nerd? Mas mano, não. São muitos. Se você lembra de todos os personagens. O vagabundo. Não grita. O que acontece? Temos porque assim, os Ainur, eles podem também ser conhecidos como os Valar, né? A partir do momento que eles entram na Terra-média. Ok. A Terra-média ela também tem outras dominações, como por exemplo Arda. E aí, vamos lá, alguns dos Ainur que a gente tem aqui na nossa lista. Calma aí. Beleza, galera? Lembre-se de se inscrever No nosso canal, ativar as notificações, o sininho. Seguir a gente em todas as redes sociais, TikTok, Instagram Aí, cara, e Spotify, que vai ter nossos episódios em áudio. É muito trecheira esse podcast. Meu Deus do céu, Vi. Mas Will, então, pode falar do seu enquanto o Vi procura. Mas você vai comprar o bagulho agora. Não, é porque, mano, é muito, eu não lembro, cara, eu não lembro. Mas você podia resumir. Vamos lá, agora sim, obrigado, Google. Sei demais. O Google responde qualquer pergunta. Isso mesmo. Aí, por exemplo, cara, é bem mitologia grega mesmo. Temos o Mãe, por exemplo. Ele é
Não sei, mano, não, é porque tem um acento também. Né, Não, tudo bem, continua. E aí, cara, ele é responsável pelas coisas do céu e pelas coisas celestiais. Ou seja, ele é como se fosse um Zeus, da mitologia de Tolkien. E assim, mano, ele é um 01. Ok. Mas o Morgoth, ele tem, em questão de poder, ele tem questão de igualdade e até um pouco maior do que o Manwë. Mas o Manwë, ele tá conectado com os outros Valar, né? Os Ainur, os outros deuses. Ele é o líder desses deuses. E também o que acontece? Ele tem uma conexão com Eru Ilúvatar, né? Que no caso o Morgoth acaba perdendo, né? Então isso acaba tornando ele mais poderoso. Aí a gente tem outros, por exemplo, o Humo. O Humo ele seria o Poseidon, que ele é o rei dos mares. Ele tem até uma conexão lá com os pais do Elrond, né? Entendi. E por aí vai, cara. Aí tem Oromé, tem o Auli. Fala também sobre a criação, né, dos anões, que não foi Eru Ilúvatar que pediu pra criar. Sim. Eru Ilúvatar só queria elfos e humanos. Mas foi um desses Valar, né, que criou, tanto por isso que os anões eles ficam em montanhas, escondidos na Terra-média. Aparecem... Mas por que você escolheu o Morgoth como vilão? Nossa, eu falei demais, né, cara? Você deu um rodeio enorme para falar do vilão. Fala, por que é seu favorito? Mas então, cara, eu gosto muito dele por conta dessa questão, cara. Ele é como se fosse um anjo corrompido, ele é como se fosse um Lúcifer, mano. Ele é o exemplo do anjo corrompido, né? Isso mesmo, cara. Isso mesmo. E ele é mentor do Sauron, como eu disse, o Sauron. É o grande vilão. Ele é um espírito menor do que os Valar, né? No caso, o Morgoth, ele é um Valar. E o Sauron, ele é um Maiar. Outro exemplo de Maiar é o Gandalf. Eles não necessariamente são deuses, mas eles são como se fossem anjos. Eles são tipo descendentes do deus, tipo os servos dos deuses. Isso, eles são servos espirituais. Tem o Radagast, o marrom. É o universo de Senhor dos Anéis? Sim. Ah, meu Deus do céu, não! Não, é porque eu Eu tô dando uma aula aqui, né? Desse personagem eu só entendi o Gandalf. Entendeu? De tudo. Entendi. Eu só entendi o Meu Deus Gandalf. do céu, ele falou no começo que era do Senhor dos Anéis. Aí é legal porque os Valar vão lá, criam as coisas e o Morgoth vai lá e destrói. E, mano, tem uma guerra sensacional pra destruir o Morgoth. Cara, ele é um personagem assim, incrível. E o que é mais legal é que ele tá vivo no Senhor dos Anéis. Porém, ele tá preso no vazio, cara. Ah, tá, no vazio existencial, tipo no caos primordial ali. Isso. Aí com isso ele não consegue sair de lá. Ele tá totalmente enfraquecido, tá ligado? Por isso eu gosto muito do Morgoth, porque ele literalmente começou a bagunça, cara, no universo da Terra-média. Na Terra-média, isso mesmo. Nossa, eu falei pra cacete, me desculpa, galera. Me desculpa, ouvinte. O ouvinte tá falando assim, meu Deus, o moleque tá dando aula de Senhor dos Anéis, por quê? Ai. Bom, e agora o vilão que eu escolhi é de um anime, de um mangá, basicamente. Ele é o vilão da 6ª parte de JoJo's Bizarre Adventure. É o padre Enrico Pucci. O lance é o seguinte, ele era amigo de Jill, que era o vampiro milenar, que é o inimigo antigo da família Joestar. E aí nisso eles se conheceram, ele tinha um problema no pé, e o Jill, como ele era um vampiro super poderoso, ele curou ele. Só que ele estava com os dias contados, porque ele ia pro Egito, onde ele ia encontrar os personagens da parte 3 que derrotaram ele. Só que ele tinha um sonho de resetar o universo para fazer o universo da imagem dele, o Jill no caso. E aí ele passou esse sonho para o Pucci. Só que o Pucci não sabia como fazer, porque ele precisava das memórias que estavam no arquivos do Jill. O Pucci. Que Putin, velho? Não, eu entendi Putin. E aí ele tem um poder, que é o White Snake, que é uma habilidade que ele consegue roubar memórias das pessoas. Então ele vai até... Banda White Snake. Exatamente, porque de hoje todos os poderes são referentes a bandas. E aí, tipo, ele vai e ele encontra o personagem, o protagonista da parte 3, que derrotou o Jill. Ele vai lá e rouba as memórias dele pra descobrir como é que ele fazia pra, no caso que o Jill tinha falado, alcançar o céu. E aí ele faz toda uma tramóia, ele prende personagens, ele tipo assim, ele mata geral uma galera. E aí ele consegue meio que ressuscitar o Jill como se ele fosse um bebê. E aí ele meio que usa o poder dele para juntar com aquele bebê. Ele cria o Made in Heaven, que é o stand mais poderoso da obra, que o poder dele ele é ser um ponto gravitacional. Ou seja, ele faz a Terra girar muito rápido que o universo reseta e entra em colapso.
Então, tipo assim, ele é o exemplo de vilão que ele acha que ele tá fazendo bem pra todo mundo, mas ele é mau. Isso aqui. Porque as ações dele são más. E aí no final ele é derrotado pela própria habilidade. Porque, tipo, ele faz o universo resetar tantas vezes que tem uma hora que ele tá procurando o menino Empório, que é o da primeira, que é um dos heróis lá dessa temporada. E aí ele tá com o poder de outro personagem, que é o Weather Report. E aí nisso ele faz o oxigênio ficar tão... Como é que fala? Tão próximo a 100% que quanto mais o Put, como ele tá nessa constante gravitacional, ele tá tão rápido que os pulmões dele não aguentam aquele poder e ele morre pela própria habilidade. Vai de arrasta. Só que aí ele, tipo, destruiu todas as 6 primeiras partes de Jojo, resetando o universo, que dá 7 pra frente já é outro universo, com outros personagens. Então, tipo, não tem nada a ver com os outros. Então ele foi, tipo, o vilão que venceu, basicamente. Entendi. Caramba, interessante. E se vocês fossem do universo de Jojo, qual seria o especial de vocês? Nossa, cara. Eu acho que, assim, tem muitas habilidades boas e, tipo assim, tem que ver... Porque Qual seria o nome, inclusive? Cara, eu acho que tem um que eu gosto muito, que esse não existe no Jojo, mas eu acho que é um muito bom, que seria o nome seria Freaking Out the Neighborhood e o poder dele seria histeria coletiva. Histeria coletiva? Aham. O que seria coletivo? Fazer as pessoas entrarem tipo num transe e várias pessoas começarem a ter a mesma ação. Stop freaking controlar as pessoas. Não necessariamente controlar as pessoas, elas não iam ficar sob o meu controle, mas tipo assim, eu meio que causar fazer as pessoas ali todas começarem a ficarem raivosas do nada. Ou tipo assim, uma galera começar a dançar do nada. E se lutar contra vocês? E se atacar contra vocês? Não, pô, porque eles vão estar focados ali na histeria. Entendeu? Não. Esquece, Will, você não... Eu acho que... Eu não assisti Jojo, mas tem uns poderes que você mesmo me falou, que eu achei interessante. Que é aquele do dinossauro. É o Scary Monsters. Entendeu? Que você tem o poder de se tornar um dinossauro e ser e criar dinossauros. Só que era só um dinossauro específico ou era qualquer dinossauro? Não, era o Velociraptor. Era o Velociraptor. E qual seria o nome desse poder? Transformar as pessoas em dinossauro. Muito bom, muito bom. Profissional. Parabéns. Vai ser muito amador, cara. E agora, Will, vai lá. Cara, eu vou falar de um vilão, onde o filme, que infelizmente não foi muito conhecido, ele é da Disney e foi lançado... da Disney. Não muito conhecido? Ele é da Disney lá do Velho Testamento. Ele é da Disney e foi lançado logo após o sucesso de Rei Leão. O que? O Caldeirão Mágico? Calma, não. Não, mas é animação. Não, o Caldeirão Mágico é animação. Então. Mas infelizmente não teve tanto sucesso, mas por quê? Pela sua pegada um pouco adulta e aterrorizante, velho. Que é o filme O Corcunda de Notre Dame. Mano, fala que esse filme não é famoso. Não, Calma, não, assim, eu gosto de coisas. é famoso. Mas, tipo assim, se eu perguntar a qualquer um na rua que assiste... Vocês assistiram Corcunda de Notre Dame? Sim. Já assistiram? Uhum. Mas eu acredito que se eu perguntar pra alguém que assistiu... Assim, conhece o filme, parece, tipo, não, Corcunda não é aquele como... Mas não assistiu o filme. Se eu perguntar qual é o final de Corcunda de Notre Dame, eu acho que as pessoas não vão, sabe, reconhecer. Eu não lembro mesmo, não. Eu sei, entendeu? Mas assim... E o personagem que é o próprio vilão, que é o juiz Cláudio Frollo. Ele não é padre? Não, ele é um... É que era da época da Inquisição. Entendeu? É que aquela época os padres, né, estavam no topo, né? Que a igreja católica tava no topo, tudo. Eu nem sei como você disse, mas eu sei que era assim, né? Não, continua. Aí beleza. Vai lá. E onde é que vai levar esse raciocínio dele? E aí, mano, ele é um aterrorizante, como eu tinha falado, mas não fez tão sucesso, só tem mágica um pouco Não, realmente, o filme do Corcunda de Notre Dame de todos, ele é o mais triste da Disney, eu diria. Ele não fica com a menina no final, né? Não fica Esmeralda. E eu acho que ele é um vilão tão único da Disney, porque ele coloca religião. Tipo, ele culpa Deus. O sistema. O erro, tá ligado? Tipo assim, tem uma cena que ele, da própria música, ele fala assim, que tudo acontece porque Deus fez o homem mais fraco que o mal. O que vocês acham disso?
Entendeu? Vocês concordam? Cara, eu Quem fala opinião de eu vocês? tenho uma visão meio lógica, porque assim, o Corvo quando ele não tá dizendo, pra falar a verdade, Ele era uma história é uma história que foi escrita pelo Victor Hugo, né? Que foi escritor Então, francês. e o livro consegue ser mais leve que a própria animação, você acredita? Você é doido, mano? Como assim? Pela... Mano, não sei, Depois cara. acho que depoimento, Por é exemplo, tem um livro que eu li do Victor Hugo, que é Os Miseráveis. É um livro muito bom, cara. Mas sempre tá voltado pra essa parte de crítica social mesmo, sabe? Não, mas assim, se você pegar até os próprios livros dos irmãos Grimm mesmo, era muito mais pesado do que a Disney fez. Então, não sei, cara. Não, mas comparando esse livro, não tô falando tipo assim, alguns livros... Não, eu sei, mas Aham. é que, tipo assim, a Disney geralmente ameniza pra vender pra criança. Sim. Não, mas esse filme é não. pesado. Esse filme é pesado, entendeu? Levemente pesado. Tanto que criaram aquelas gárgulas lá pra não ser tão mais pesado o filme. Não, só do fato, tipo assim, dele... E o final? O começo, o primeiro filme já começa assim, o Frollo tá correndo lá atrás da mulher cigana, e essa Tinha mulher muita perseguição com os ciganos, né? e o Frollo, ele mata a própria mãe do protagonista, que é o Quasimodo. Uhum. Isso. E ele ainda fala assim, que se ela não tivesse, ela correu e caiu. E morreu lá na escada da catedral de Notre Dame. E ele fala que tem que expurgar o Quasimodo porque ele é simplesmente feio. Mano, eu acho que ele é um vilão pior do que o próprio Scar. E ele se faz de pai, né? Do Cosimo, né? Que é uma história assim. Eu não acho esse cara aquele exemplo de vilão do mal também, né? Ele, tipo Ele é assim, invejoso. Ele é invejoso, ele é aquele vilão invejoso. É. Tipo, Mas- tá, beleza, ele matou o irmão dele pra ficar com o reino. Mas ele, tipo assim, não fez tanta maldade igual esse cara. Mas eu quis dizer em questão de brutalidade, entendeu? Acho que o Frollo consegue ser mais brutal. Não, com certeza. Eu acho que dos vilões da Disney ele ganha de qualquer um. E só do fato também dele só querer queimar a Esmeralda só por causa que ele quer um beijo dela, tá ligado? Né? Aquela cena clássica que ele canta assim. Um beijo. não, começou as Ou na chama do inferno arder. Mano, Para com isso. Me mata de uma e vez! aí. Para com isso, para! E aí. Mano, eu achei esse personagem. Sabe esse negócio que você falou? Eu amo odiar ele. Uhum. Entendeu? Porque todo momento fala assim, mano. Ele tem que se lascar. Tem que se fuder, velho. E te arrasta, velho. Não, e ele acha certo, tá ligado? Não, eu sou bom, eu sou perfeito. Mas eu acho o entendeu? final dele muito satisfatório. Porque, tipo assim, ele tava tipo no topo da catedral e ele cai pra chamas, como se tipo, fosse a caída dele. Sim, pro próprio inferno, entendeu? E também a pegada no filme, ele já pergunta assim, quem é o humano e quem é o monstro, que é aquele cara lá que tá cantando e tudo e tal. Que é tipo um bobo da corte lá, cigano, que eu esqueci o nome. Não, mas Ele já faz essa pergunta, entendeu? E tipo assim, o Frollo, ele é um humano, não tem magia, não tem nada, ele é só tipo um Então, por isso que eu cara acho que ele é poderoso. um dos vilões mais, assim, cru, brutal, porque ele não, tipo, ele não tem nada Ele não tem demais. nada, ele é só humano, Uhum. ele é nós, tá Não ligado? é tipo um leão, não é tipo a Úrsula lá, pequena É, sereia, exatamente. ele não é um gafanhoto igual do Vida de Inseto. É, Ele é exatamente. literalmente só um humano. Sim. E tem essa questão, né? Tipo assim, quem é um homem, quem é um humano. Porque o Frollo, quem não é um cara poderoso, um humano assim, normal, assim, que não nada desfigurado, rico, tem tudo que ele quiser. E o Quasimodo não, o pessoal odeia ele, mas pela aparência, entendeu? Não tem nada. Mas E é ele uma consegue pessoa- ser mais humano que o próprio Frollo. Então, é isso que é tipo aquela dualidade, né? Quem é um monstro de verdade e quem é um humano de verdade. E no filme ele prega que todo o tempo o Quasimodo é o monstro. Mas pela sua aparência, mas não, o verdadeiro monstro Era é ele o mesmo. Frollo. Era ele mesmo. Entendeu? Bom, então, mais algum? Eu acho que a gente fechou com chave de ouro, cara. Chave de ouro. Parabéns, viu? Parabéns, viu? Sabe, aí, profissional. Parabéns. E é isso, né, rapaziada? Nosso Nos episódio sigam de lá. hoje. Nos sigam lá nas redes sociais, galera. TikTok, Instagram, Spotify. YouTube, no Spotify, Com certeza. Infindávelcast. Alguma declaração aí, Não galera? esqueçam de comentar o que vocês acharam dos vídeos, o que vocês acham que a gente pode ter de tema também. É sempre bom ouvir nossos ouvintes, né? O que vocês acham interessante. E é isso aí, rapaziada. Mais alguma coisa pra falar, Hugo? É hora de dar tchau. Ele fala isso, ele fica meia hora pra desligar a câmera. Vai lá, Will. Vamos ver. 1, 2, 3 e fui!